Olá, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta trazendo breves devocionais para a sua vida que com certeza te ajudará a se fortalecer ainda mais no Senhor, tendo aí como objetivo o crescimento espiritual para você. O tema de hoje é um paradigma errado e a Bíblia. Nós precisamos ainda definir algumas coisas importantes sobre paradigma. Paradigma é uma maneira de ver e examinar a realidade. Existem muitas pessoas que entram nas páginas da Bíblia com um paradigma errado. O paradigma que tem ao entrar no estudo da Bíblia, como nós estamos falando hoje, é que ela descreve uma batalha entre o bem e o mal, entre pessoas boas e pessoas más. Mas elas veem a Bíblia em termos de certo e errado, e muitas vezes entre julgamento de certo e errado. Isso é um desastre quando nós começamos a dividir o mundo que tem gente boa e gente má, e cria-se então muito mais sofrimento do que na verdade a Bíblia tem para nos dar e nos ensinar. Então, o que acontece? O que acontece é que nós entramos na Bíblia já com um senso de julgamento entre certo e errado. Nós já começamos a analisar não somente a minha vida, mas eu começo a analisar a vida daqueles personagens que estão na Bíblia e eu começo a transferir essas análises críticas para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é julgamento. Mas, na verdade, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos ver qual é o valor do caráter de Deus. Muitas vezes nós esquecemos de olhar a Bíblia como Deus amoroso e nós começamos a ver outras coisas, nós começamos a ver e analisar o erro dos outros em detrimento aos nossos erros. Então nós precisamos começar a mudar essa situação. O paradigma correto para entrarmos na Bíblia é encontrarmos em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3, a história de um perfeito amor de Deus para a sua generosa humanidade. Então olha só o que acontece. De Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver ali a perfeição de Deus na criação. Deus criou tudo perfeito. E aí é que nós precisamos entender o paradigma correto. O paradigma correto é encontrar exatamente isso, a história do amor perfeito de Deus e sua constante generosidade com a humanidade. Então, olha só que coisa interessante. Mas o paradigma correto é também nós entendermos que de Gênesis 2 a 16 e 17 mostra ali a morte espiritual do pai e da mãe que seriam a formação de grandes nações, ou seja, Adão e Eva. É a história onde ocorre a morte espiritual dessas duas pessoas. Então, aí o que nós precisamos entender e precisamos analisar dentro do contexto bíblico? Dentro do contexto bíblico, essa morte espiritual nos deixa tristes, sofrendo e muitas vezes perdidos. E isto é uma realidade, estamos perdidos sem Jesus Cristo. Nós estamos perdidos sem Jesus Cristo. E se não olharmos a humanidade como enlutada e perdida após a morte de Adão e Eva, será olhar tudo e todas as coisas com julgamento, certo versus errado, gente boa versus gente ruim. Então, o que nós precisamos entender é exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Com a queda, o paradigma correto é exatamente esse. Nós precisamos ficar enlutados porque somos perdidos e necessitamos da graça e do poder de Deus em todo o tempo. O
O paradigma errado é que eu esqueço desses detalhes e parto para um detalhe totalmente averso, totalmente alheio àquilo que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia, ela me ensina, ela me instrui a voltar a olhar e ver o amor perfeito de Deus. E o paradigma errado é que eu passo a julgar certo e errado, pessoas boas versus pessoas más. Esse julgamento nós precisamos parar de fazer, porque senão nós não entenderemos a forma correta que a Bíblia está trazendo para nós no sentido e no tocante à transformação para termos um relacionamento com Deus. Quando você e eu estudarmos a Bíblia, esqueça do paradigma do certo e do errado, gente boa versus gente má. Agora, preste atenção que isso é uma realidade. A Bíblia revela que todos nós estamos perdidos. Perdidos sem Cristo. Perdidos diante de um Pai que vai vir julgar tanto os vivos como os mortos. Então, toda essa situação traz e precisa trazer uma atenção ou chamar a nossa atenção para o entendimento de que nós precisamos parar de julgar e começar a ver o que a Bíblia revela quem eu sou e quem realmente eu sou perante Deus. Olha só que coisa interessante. Adão e Eva morreram espiritualmente. E sabe o que acontece com isso? Nós, eu e você, nós sofremos essa perda. É fácil? Não, não é fácil. Então olha só, seu paradigma da Bíblia permite que você ame e chore por pessoas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Jesus chorou pelas pessoas, mas o seu paradigma faz com que você chore pelas pessoas? Por que eu digo isso e o exemplo é Jesus? Jesus chorou pelas pessoas. Jesus, ele não julgou. Jesus, ele estava presente também no Jardim do Éden, junto com Adão e Eva, quando morreram no pecado. E Jesus não os julgou. E Jesus, quando veio em carne, também não fez esse julgamento. Agora, se eu tenho um paradigma que não permite que eu ame as pessoas e chore pelas pessoas, algo está errado. Porque Jesus fez totalmente o inverso do que nós fazemos. Jesus sabe o porquê somos e o que somos. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Ele não sabe julgar, mas ele sabe ajudar. Somente o amor de Cristo por todos nós no Calvário pôde ajudar e pode nos ajudar dia a dia, porque este amor está disponível e acessível. Que paradigma libertador é a cruz? Quando você olha para a cruz, qual é o paradigma que você tem de libertação, de salvação? E agora tome muito cuidado com os paradigmas que você cria. O que eu aconselho a você e o que eu desejo você e desafio você é que você veja tudo e todos com os olhos de Jesus. Então tome cuidado com os paradigmas que nós criamos. A Bíblia não é onde mostra o que é certo, o que é errado, pessoas boas e pessoas más. A Bíblia revela quem eu sou e por que eu sou dessa forma, e eu necessito mudança e transformação urgente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia nós possamos estar aprendendo mais com esse devocional Passeio na Vinha. Deus abençoe, até breve, fique na paz do Senhor.